Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, podemos criar um vício e uma codependência de homem que é ruim e manipulador? Ih, meu bem, e como? Ai, Senhor Jesus, e como? Aliás, os grandes casos de dependência emocional que chegam até mim, que eu atendo e faço os atendimentos online, são de pessoas que são ruins e são manipuladoras, por isso que chegaram até mim. André, mas todo caso de dependência emocional, então significa que a pessoa está dependente e a outra pessoa é uma pessoa ruim? Não, lógico que não. É isso que eu estou dizendo. Quando a pessoa chega até mim, é porque ela está numa situação de estar dependente emocionalmente, já é horrível. Mas o que acontece? Quem está com dependência emocional de uma pessoa boa, a pessoa às vezes não entra em crise. Por quê? Porque a pessoa é boa. Eu me sinto dependente dela, mas ela é uma pessoa muito boa, ela me trata muito bem. Agora, geralmente as pessoas entram em crise por quê? Porque eu consigo detectar que a pessoa é ruim. Eu consigo detectar que a pessoa é ruim depois de um tempo. Porque, a hora que eu começo a identificar que a pessoa é ruim, eu já estou dependente. Então agora, parece que começam a cair os véus que cobriam os meus olhos, e agora eu consigo enxergar com clareza que a pessoa é ruim, que a pessoa é manipuladora, só que eu estou dependente da pessoa. Então, por isso que eu falo que esses casos aí chegam aqui para mim. Por que chegaram para mim? Porque eu tenho consciência que a pessoa é ruim, eu tenho consciência que a pessoa está fazendo um monte de coisa para mim e eu não consigo sair dela. Não consigo. Estou presa nessa pessoa. Eu já atendi cada caso, gente. Mas cada caso. Sabe, eu atendi um caso uma vez. Ô louco. O cara, ele manipulava muito. Mas muito. A ponto de ter pedido para os seus subordinados. Então aqui nem vou falar que tipo de cargo que a pessoa tinha, nada disso, mas pedir para os seus subordinados, enquanto ele estava, por exemplo, assistindo cinema com essa mulher que veio até mim, então que era a namorada dele, enquanto ele assistia o cinema ou teatro, que seja, ele pediu para os seus subordinados, para um dos seus subordinados, ir lá no carro dele e escrever um negócio no carro, tipo, ameaçando ele. Para ele se fazer de vítima. Depois de tempos é que ela descobriu isso. É que ela descobriu que, na verdade, ele pedia para os subordinados dele fazerem isso. Depois tem toda uma história do porquê ela descobriu, que eu não posso contar aqui, porque senão começaria a entrar em muitos detalhes. Mas só para você ter uma ideia de como é doentio esse negócio. Só que aí é que tá. Tá, André, aí ela descobriu que ele que fez tudo isso e ainda assim ela continua com ele. Pois é. Continua. E não consegue, e a vida gira em torno, e aí o pensamento é aquele pensamento de que eu não vou achar ninguém. Por quê? Porque aí essa pessoa, geralmente, quando chega nesse ponto, essa pessoa aqui que desenvolveu a dependência já não tinha muita autoestima. Porque para eu ficar dependente emocionalmente de alguém, eu não tô com a minha autoestima boa. Porque uma pessoa que tem a autoestima, tá adequada, tá legal, dificilmente ela vai desenvolver dependência emocional. Então, esse já é um primeiro ponto que a gente tem. Por isso que a gente tem que sempre estar se conhecendo. Por isso que a gente tem que estar se percebendo. Por isso que a gente tem que detectar carência. Porque geralmente carência também é um sinal de baixa autoestima. Então,
Estou falando que geralmente não significa que é. Tá? Você pode estar carente, mas não ter relação com baixa autoestima. Pode ser só um momento de carência que você está passando, não tem nada a ver com baixa autoestima. Agora, é o que eu estou dizendo, uma pessoa que chegou a desenvolver dependência, ela estava com problema de baixa autoestima. Então, o que acontece? Quando chega nesse ponto, como é o caso dela, por exemplo, que chegou no fundo do poço, é porque o outro já foi manipulando tanto as coisas que ela não enxerga mais valor nenhum nela. Então, quer dizer, se não for ele, eu não sou mais ninguém. Tanto que ela desenvolveu síndrome do pânico, fazia tratamento, começou a não querer sair de casa, tinha pânico para sair de casa, então parecia que aí, tá vendo? Aí só aumenta, porque aí é só na companhia dele que parece que então que eu consigo sair, então, meu Deus do céu, se eu não tiver com ele, parece que a minha vida, eu vou morrer. Então, vira um inferno. A gente pode criar um vício, uma codependência de alguém que é ruim, que é manipulador, mas evidentemente que sim. Ah, André, e num caso desse, o que eu tenho que fazer? Terapia. Terapia. Para poder tentar entender esses processos e se libertar disso aí. Ah, André, e como que eu faço para evitar entrar nisso aí? Eu acabei de dizer anteriormente. Se conhecendo, se percebendo, se valorizando, entendeu? Escuta, como anda a minha autoestima? Eu me vejo de maneira adequada? Ou eu sou aquele tipo de pessoa que as pessoas ao meu redor estão fazendo determinados elogios acerca de alguma característica minha, mas eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver isso. Então, por exemplo, sei lá, eu falo inglês muito bom. O inglês fez, inclusive, que eu entrasse numa companhia aérea super famosa. Eu entrei nessa companhia aérea, então as pessoas elogiam, as pessoas falam, meu Deus, olha, porque você viaja o mundo, você conversa com alemão, com italiano, com russo, e você fala a língua que conecta todos esses povos, que é o inglês. Cara, que bacana, que não sei o quê. Ai, eu não consigo ver nada disso em mim. Sabe, essas coisas parece que as pessoas falam, eu não vejo nada disso em mim. É indicativo de baixa autoestima, cuidado. Não estou falando que estou falando é um indicativo. Então presta atenção. Ah, mas eu vou ficar me achando. Eita, pega, vamos parar com esse 880, vive nas extremidades. Você tem que reconhecer, não, cara, é verdade, olha, eu manjo no inglês mesmo, sabe? Tenho muito a aprender ainda, mas assim, sabe? Eu consigo entender tudo, sabe? Eu tô falando com fluência já, e isso me abriu muitas portas. É muito legal eu chegar num determinado país e falar, conversar. Tá vendo? Pronto, você tá assumindo. Você não tá se achando. Você só tá assumindo. Olha, eu batalhei duro, viu? Porque, olha, quando eu estudei na escola pública, aí eu comecei a fazer curso de inglês, ganhei bolsa para não sei o quê. Então, assim, sabe, eu não é aquela coisa, eu dormi escutando inglês, aí eu dormia toda noite escutando um foninho com aula de inglês, agora eu falo inglês fluentemente, aprendi dormindo. Não, bem, é mérito. Eu fiz intercâmbio, eu penei nos Estados Unidos, eu trabalhei, eu limpei o chão, eu fiz isso e aquilo, aprendi na marra. Assuma as coisas que você fez, assuma os seus méritos. Então, tem uma grande diferença entre se achar e assumir aquilo que eu sei fazer. E repito, quando a gente assume aquilo que a gente sabe fazer, não significa que eu já sei tudo sobre aquilo. É reconhecer, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais eu percebo o quanto eu tenho a conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que aquilo que eu conheço é muito pequeno perto daquilo que eu desconheço. Porém, aquilo que eu conheço, eu estou manjando aquilo que eu conheço. Eu manjo disso. Mas eu tenho consciência que eu tenho muito a conhecer. Que aquilo que eu conheço é muito pouco perto daquilo que eu desconheço. Tá vendo? Não tem mistério. Para que complicar? Inscreva-se.
Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Você não vai entrar na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.